Esse é o Ancapso e eu vou falar sobre esse artigo aqui da Folha de São Paulo, que está falando sobre o que disse o Tony Blair, que participou daquele evento lá em Londres. Sabe aquele evento lá em Londres que está o Alexandre de Moraes, tá a turma toda lá do STF, do governo, não sei o que lá. Entre outras pessoas está lá o Tony Blair, que já foi primeiro-ministro da Inglaterra há algum tempo atrás. Foi o último grande primeiro-ministro da esquerda lá na Inglaterra, né? Depois a esquerda perdeu a liderança lá do país, voltou para o Tory, né, para os conservadores. Enfim, o Tony Blair é da esquerda e coisa e tal, e estava falando nesse evento, e ele tem essa opinião sobre a imprensa brasileira, que ela sobrevive da raiva das pessoas, que ninguém gosta o que a imprensa brasileira fala, mas ela desperta raiva nas pessoas e vive dessa raiva que ela criou, né? Isso é uma coisa curiosa por dois motivos. Primeiro que, será que o Tony Blair entende tanto de imprensa brasileira assim? Ou ele está vendo isso por reflexo da imprensa inglesa, que está fazendo basicamente a mesma coisa? E outra coisa, não é isso que a imprensa tradicional acusa a internet de fazer, né? Eles não falam que as redes sociais vivem do ódio e não sei o que lá, não sei o que lá. Olha só, mais uma instância de que quem acusa é que faz aquele negócio, né? Essa notícia foi sugerida por John Smith, Anderson Silva Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então é isso daí, o Tony Blair teve lá naquele evento do Grupo Voto, né, lá em Londres, naquele evento caríssimo, que ninguém sabe muito bem o que está acontecendo ali, né, mas enfim, não sabemos o que vai ter daquilo ali. Tá ele aqui, né? Realmente tá bem envelhecido o cara, né? Mas, enfim, ele teve lá e ele falou aqui, ó. O problema é que no Brasil a mídia achou a rota para sobrevivência comercial. Você pega um grupo de pessoas e as mantém sempre com raiva. E com isso você alimenta aquelas pessoas, elas continuam comprando o seu jornal. E eu acho que é exatamente isso que acontece aqui no Brasil. O pessoal da mídia tradicional socialista arruma algum motivo para deixar as pessoas com raiva, com ódio. Tipicamente foi o ódio ao Bolsonaro, ódio à direita, ódio ao conservadorismo, né, ódio à religião e coisa e tal, e fica alimentando essa coisa, dando notícias para ela, né? Eu já falei para vocês, é verdade que a imprensa no Brasil sempre teve uma tendência granciniana, né? Ou seja, sempre teve ali aquela infiltração comunista como uma forma de desenvolver a revolução do proletariado e coisa e tal. Esse pessoal realmente acredita que esse era o caminho para desenvolver, para fazer a revolução do proletariado e coisa e tal. Então sempre teve muito esquerdista nas redações de jornais no Brasil. Só que, no final das contas, o jornal é uma entidade comercial, ele busca o lucro. Por mais que tinha muito esquerdismo ali, o pessoal não ia tão descaradamente para isso, porque isso dava menos lucro no passado. Os jornais acabaram descambando para esse ponto, por quê? Porque a direita foi toda para a internet. A direita saiu da mídia tradicional, ninguém compra mais, a verdade é que ninguém compra mais Folha, o Globo, esse tipo de coisa, e o que sobrou para eles, né, o que mantém a sobrevivência comercial deles, é justamente o pessoal raivoso da esquerda. É o grupinho da esquerda, ou seja, eles estão numa bolha. A bolha da extrema esquerda, a esquerda do Leblon, é o que eu falo para vocês. É o caminho que a Rede Globo foi, é o caminho que o Globo foi, que a Folha de São Paulo foi, e tantas outras mídias, né? Eles nem disfarçam mais em termos de tentar ser isento e coisa e tal. Eles dizem que são isentos, mas não são isentos nem aqui nem na China. O que eles fazem? Eles alimentam esse ódio e vendem jornal em cima disso. A pessoa que está revoltada com alguma coisa, ela quer comprar mais jornal, ela quer ter mais informação daquilo, né? Então, eles conseguem fazendo isso daqui. Eu não acredito que o Tony Blair tenha tanto acesso assim à mídia brasileira. O que acontece provavelmente é que ele está vendo o mesmo fenômeno lá na Inglaterra e percebeu que no Brasil é a mesma coisa. Esse fenômeno é mundial. Não é só aqui no Brasil, não é só na Inglaterra, não é só nos Estados Unidos, é no mundo todo, né? Os jornais sempre tiveram uma tendênciazinha para a esquerda, isso sempre teve. Mas esse descambar totalmente para a esquerda, descambar totalmente para atacar a direita e coisa e tal, é uma estratégia comercial. É uma maneira que eles conseguem de se manter vivos. E aí, quando eles atacam as redes sociais, falando, tá vendo? As redes sociais criam o ódio e para ganhar mais cliques, para ter mais visualização nisso daqui, coisa e tal, eles estão fazendo a mesma coisa. De novo, eles enxergam a rede social
como uma visão ao contrário da coisa, né? É a velha técnica de criticar os outros com o que você faz. A esquerda faz isso o tempo todo, né? A esquerda sempre criticou a direita, dizendo que havia um gabinete do ódio do Bolsonaro e coisa e tal, e tá agora o Lula fazendo licitação para contratar empresa para gerenciar as redes sociais e não sei o que lá, supostamente para acabar com desinformação, mas a gente sabe que no final eles vão fazer tentar criticar Bolsonaro, criticar a direita, né, tentar melhorar a imagem do Lula. É isso que eles querem, eles abertamente falam que é isso que eles querem, né? Então, ou seja, eles sempre acusam os outros daquilo que eles fazem, né? O Alexandre de Moraes falando que não, que esse movimento nas redes sociais é fascista e não sei o que lá. O Alexandre de Moraes, que quer censurar as redes, ele tá chamando os outros de fascista. Ô Xandão, fascista é o cara que censura, tá? O fascismo censurava pra caramba. A imprensa censurava a liberdade de expressão, censurava todo mundo. Lá na Itália, na época que tinha essa coisa. Ou seja, fascista é o outro lado. Mas eles não, eles botam, eles culpam, né? Eles xingam o outro lado daquilo que eles fazem, né? A mesma coisa ao criticar o ódio nas redes sociais. Olha só, é natural do ser humano buscar informações sobre coisas que eles estão preocupados com, né? E você usar de criar ódio para as pessoas é uma coisa errada, mas tipicamente as pessoas buscam os assuntos que interessam a elas. E no final das contas, na internet isso é muito mais livre, porque você tem páginas aqui da direita, mas tem da esquerda também. Então essa acusação que eles fazem contra a direita, de que a direita usa mecanismos indevidos e coisa e tal, é uma farsa. O que acontece é todo um ambiente diferenciado de informação, em que você tem muito mais liberdade, muito mais capilaridade de informação, muito mais contraditório, né? Na internet você pode falar qualquer coisa que você queira, mas vai ter alguém comentando, dizendo o contrário, dizendo que não é isso, que é aquilo, que é não sei o que lá, que é não sei o que é o outro. E, ou seja, no final das contas você tem muito mais contraditório, muito mais discussão, ao contrário da mídia tradicional. A mídia tradicional só tem um caminho, né? Você lê a Folha de São Paulo ali, o máximo que você pode fazer é mandar uma carta para lá, que se for uma carta que interesse para a Folha de São Paulo, vai estar na seção dos leitores lá, que é uma seção que ninguém lê, na verdade, né? Mas se não for de acordo com o que o pessoal gosta, eles não vão publicar em lugar nenhum, evidentemente, eles não são idiotas, né? Então, é isso que acontece. O que ele está criticando aqui, eu concordo com o Tony Blair, é isso que está acontecendo com a imprensa, e é um passo até ela aceitar a situação real, né? A situação de que o mercado para o qual ela foi criada não existe mais. Não é que o jornal o Globo ou que os jornais de forma em geral vão acabar. Eles não vão acabar, mas eles vão diminuir muito de tamanho, né? Cada vez mais vão ser pequenos jornais, né? Modelos como, por exemplo, da Revista Oeste ou do Gazeta do Povo e outros jornais pequenos, menores, né, focados na internet, são muito mais interessantes do que esses grandes jornaisões, porque houve uma época que esses jornais eram necessários, né? Realmente você tinha carência de informações, não tinha a internet, a informação só chegava através dos jornais, então você tinha um mercado enorme para isso, né? Hoje em dia não tem mais. Hoje em dia tem que diminuir de tamanho, né? Vai ser a mesma coisa que aconteceu uma vez com o rádio, está acontecendo com a televisão, está acontecendo com os jornais e vai acontecer, vai continuar por muito tempo dessa forma, né? Infelizmente, nesse meio tempo, eles estão se agarrando na esquerda. Agora, eu queria avisar o Tony Blair que tem mais um fator aqui nessa história, tá? Eles também estão se agarrando à esquerda, porque a esquerda promete dar dinheiro para eles, o governo dá dinheiro para esses jornais ao mesmo tempo, né? Ou seja, não é só para atender essa turminha aí, essa questão, é também para sugar dinheiro do governo, sugar dinheiro do pagador de imposto, porque eles acham que merecem isso por algum motivo que eu não consigo entender. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.